No Brasil, temos grandes bancos atuando, como por exemplo o Banco Bradesco, o Banco Itaú e até mesmo o Banco do Brasil, que tem atuação em todos os estados do país e tem vários bilhões de valor de mercado, entregando inclusive bons dividendos aos seus investidores. Esses grandes bancos são comumente chamados pelos investidores de bancões, justamente porque eles são os bancos mais dominantes do país, mas além dessas opções, nós também temos muitos outros bancos interessantes para investimentos. Bancos esses que têm atuações diferentes, têm um valor de mercado muito menor do que os bancões brasileiros, como por exemplo o Banco ABC, o Banco Banrisul, o Banco BMG e até mesmo o Banco Banestes. Eu vou chamar esses bancos aqui nesse vídeo de banquinhas, tá, pessoal? E, nesse caso, esses bancos têm aí um grande potencial de trazer rendimentos aos investidores, tanto na forma de dividendos quanto na forma de valorização. Nesse vídeo eu vou estar trazendo então um geralzão sobre esses 4 bancos, falando um pouquinho sobre a sua atuação e também resultados, comparando também algumas de suas métricas para auxiliar o investidor na escolha, caso ele eventualmente esteja olhando para esses bancos aqui e esteja na dúvida entre qual escolher. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom pessoal, só a título de comparação da diferença entre os bancões brasileiros e os banquinhos, vamos dar uma olhadinha aqui no valor de mercado que tem o Banco Bradesco. Então, o Bradesco é simplesmente um dos grandes bancos brasileiros, é uma máquina de fazer dinheiro, tem atuação na parte de previdência, de crédito e vários outros setores aí da economia, prestando também vários serviços aos seus clientes, e no caso, o Bradesco tem aqui um valor de mercado de cerca de 163 bilhões de reais. Comparativamente com os banquinhos, vamos ver aqui, o Banco ABC tem um valor de mercado de cerca de 4 bilhões, o Banco Banrisul tem um valor de mercado de cerca de 6 bilhões, o BMG de somente 520 milhões, enquanto que o Banco Banestes tem aqui um valor de mercado de cerca de 2,7 bilhões. Então, dependendo do conceito, muitos investidores gostam de pensar que ações que têm um valor de mercado de até 2 bilhões são small caps, mas dá pra gente extrapolar um pouquinho aqui e dizer que todos esses bancos podem ser considerados small caps porque eles têm um valor de mercado que não é tão substancial e grande quanto o Banco Bradesco. Eu particularmente tenho a visão, inclusive, de que ações que têm um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais podem ser consideradas small caps, porque elas têm ainda um bom espaço para crescer, podem dobrar, triplicar ou até mais o seu valor de mercado e, portanto, multiplicar muitas vezes a sua cotação. Bom, vamos começar então com o Banco ABC. E o Banco ABC é inclusive o meu favorito aqui desses bancos, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês o porquê lá no final do vídeo. Mas ele está hoje então com uma cotação de cerca de R$ 17,68. Teve aqui várias quedas nos últimos tempos, chegou a bater ali o seu topo em cerca de R$ 22 ali em outubro de 2022, veio caindo um pouquinho, sofreu com o caso da Americanas e também algumas questões de aumento de inadimplência, então ele chegou aqui e ficou por muito tempo sendo negociado próximo dos R$ 16, mas já voltou a dar uma subidinha. E detalhe que o Banco ABC aqui, pessoal, ele teve lá desde 2013 uma boa subida, inclusive ele chegou a ser cotado ali próximo dos R$ 7 e vem então numa grande escalada do seu preço de cotação, chegando ao seu topo ali, como eu mostrei para vocês, próximo dos R$ 22. Com isso, ele entregou uma rentabilidade real aos seus clientes, reinvestindo os dividendos e descontando também a inflação desse valor aqui de mais de 26%. Muito interessante nesse sentido, não fez com que os investidores perdessem dinheiro no investimento. Além disso, se formos dar uma olhadinha aqui no histórico de dividendos dele, o Banco ABC tem um histórico muito bom de pagamentos de dividendos. Então, por muitos anos, ele ficou aqui acima daqueles 6% que normalmente os investidores buscam. Ele tinha aqui uma política de pagar trimestralmente, o que era excelente, mas agora, ultimamente, ele mudou essa política, voltou atrás e agora paga de forma semestral seus dividendos, mas ainda assim, por vezes paga um valor muito interessante, paga acima de 6%, deve se manter num bom crescimento para os próximos anos, como eu vou mostrar para vocês, e por isso, na parte de dividendos, o Banco ABC é muito interessante. E exatamente um dos pontos que mais me chama a atenção aqui na atuação do Banco ABC é a forma como ele trabalha aqui no Brasil. Então o Banco ABC já diz aqui no seu site de relação com os seus investidores relativo a quem eles são e como eles atuam, que o Banco ABC é um banco múltiplo especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte, habilitado a operar então na parte comercial, de investimentos, financeira, com crédito imobiliário e tem também aí a parte de seguros mais recentemente.
Como o Banco ABC é um banco mais voltado para empresas de médio e grande porte, ele não tem aquela grande exposição a clientes com maior risco, como por exemplo o Bradesco e o Santander, que vem sofrendo bastante, fornecem créditos muito mais para pessoas físicas e acabam sofrendo muito mais com inadimplência também. Então, a atuação do Banco ABC mais focada em grandes empresas faz com que ele tenha muito menos risco de sofrer com inadimplência. Normalmente, essas empresas têm aí uma atuação muito mais sólida, são empresas extremamente rentáveis, conforme o banco avalia então o seu risco, e por isso ele consegue mitigar muito, não sofrer muito com inadimplência e ser um banco extremamente rentável. Dando uma olhadinha aqui na carteira de crédito do banco e vendo a sua evolução ao longo dos anos, podemos ver aqui que, em relação ao foco do banco e o seu crescimento vindo lá desde 2006, ele conseguiu ter um crescimento anual em várias janelas, uma média excelente e conseguiu alcançar uma carteira de crédito muito boa, tendo a sua exposição então a empresas gigantescas com um faturamento anual de mais de 4 bilhões, representando hoje cerca de 33% da sua carteira, empresas que têm um faturamento anual acima de 300 bilhões, com uma representatividade de cerca de 58% na carteira e com um risco um pouquinho maior, mas que com uma rentabilidade menor na carteira, que são os clientes com faturamento acima de 30 milhões, representando somente 9% da carteira. Dessa forma, o Banco ABC tem, então, aquela questão de foco maior em grandes empresas e se provou ao longo do tempo como um banco que consegue crescer muito e trazer rentabilidade através dessa sua atuação. O banco atualmente tem presença em vários estados do país e vem crescendo de forma orgânica, com uma presença comercial em 52 cidades e praticamente todos os estados aqui do país, e tem uma base de clientes muito grande, crescendo inclusive muito nos últimos 12 meses, em cerca de 28%. Em relação à sua exposição de clientes, o Banco ABC tem então um foco maior aqui na parte de agronegócio, energia, comércio e transportes, representando praticamente metade da sua carteira, mas ele tem também várias diversificações em outros setores, sendo então um banco que não tem uma exposição tão grande assim em somente um setor, um banco muito diversificado nesse sentido, isso traz também mais segurança para ele. Dando uma olhadinha nos seus últimos resultados aqui do primeiro trimestre de 2023, o Banco ABC teve uma queda assim no seu lucro líquido recorrente, foi afetado pelo caso da Americanas, viu sua inadimplência crescer um pouquinho também nos últimos meses. Isso acabou sim puxando o seu lucro líquido para baixo, mas não foi uma queda tão grande, já era algo esperado, é algo do contexto Brasil e mundo, e isso de forma alguma acaba com os fundamentos do banco, que vem sim tendo uma pequena piora em relação às suas métricas e índices de eficiência, mas para o longo prazo vem se mostrando um banco que tem muito potencial. Ponto positivo aqui para ele é que ao longo do tempo conseguiu mostrar um consistente aumento na sua receita líquida e também no seu lucro líquido, melhorando suas margens, melhorando a sua carteira de crédito, como eu já mostrei para vocês, e com isso conseguindo ser um banco ainda mais rentável e pagando mais dividendos ao longo do tempo. Passando agora para o segundo banco, temos o banco Banrisul, que é o banco do estado do Rio Grande do Sul. Ele está aqui com uma cotação de cerca de R$ 12,90. Já teve aí grandes volatilidades no seu preço de cotação, chegou a ser negociado lá no começo de 2013 a cerca de R$ 7, R$ 8, veio então numa grande subida aqui no seu preço, alcançando cerca de R$ 22 na sua máxima, mas após isso teve uma queda, tivemos aquele período ali pandêmico no Brasil que acabou trazendo bastante dificuldade para os bancos e o Banrisul não conseguiu se recuperar após isso e está sendo negociado hoje próximo dos R$ 13. Diferente do Banco ABC, o Banrisul entregou uma rentabilidade real negativa nesses tempos, então ele entregou aqui cerca de menos 20% nos últimos 10 anos, não foi um banco que trouxe grande lucro para os seus investidores e por isso é um banco aqui que no longo prazo não se mostrou tão rentável assim. Claro, pessoal, em relação ao Banrisul, é discutível se ele está muito descontado porque ele é negociado hoje a um PVP de 0,55, mas ainda assim ele vem passando por muitas dificuldades e acabou não entregando o que era esperado por muitos dos seus investidores. Ponto positivo é que do ponto de vista de dividendos, o Banrisul sim é um bom pagador, paga aqui de forma trimestral seus dividendos, como podemos ver aqui em relação às suas Datacom e também às suas datas de pagamento. E, além disso, ele paga geralmente bons dividend yields, paga aqui geralmente próximo de 6% e por algumas vezes paga inclusive acima, tendo pago aqui nos anos de 2021 e 2022 cerca de 9% de dividend yield.
Mas lembrando que ele tem aqui, em relação ao seu valor de dividendos pago por ação, andando de lado também, então chegou a pagar aqui algo muito próximo de R$ 1 na sua média anual, tendo quedas, tendo aí algumas subidas, mas no geral não teve uma grande evolução do dividendo pago por ação. Isso aqui pode sim ser considerado um problema por muitos investidores, porque o Banco Banrisul acabou não entregando muita coisa nesses anos. Sendo um banco estatal que atua no estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul tem praticamente todas as suas agências aqui, mas tem ainda alguma atuação em outros estados do sul, como Santa Catarina e Paraná, e também tem ali algumas agências em outros estados. Mas no geral, a cobertura do banco fica em 93% estando no estado do Rio Grande do Sul, sendo então um banco focado nesse estado. Ao longo dos anos, o Banrisul veio conseguindo agregar bastante na sua carteira de crédito e no seu mix também, tendo aqui uma boa exposição na parte de crédito consignado e também na parte de crédito ao consumidor, tem exposição também na parte de seguridade, faz crédito de curto ou longo prazo e também faz crédito focado tanto em pessoa física quanto pessoa jurídica, tendo também uma exposição muito boa aqui na parte rural, tanto a parte de plantio e criações quanto crédito para investimentos na parte rural. Acontece que por aquele cenário pandêmico lá do ano de 2020, o Banrisul acabou sofrendo bastante, teve lá uma piora na sua carteira de crédito e sofreu bastante com inadimplência, mas veio nos últimos tempos reduzindo, vem também reestruturando seu negócio, sua carteira de crédito e a sua cobertura com os clientes, de forma que, para os próximos tempos, caso ele consiga compor bem a sua carteira de crédito, não se expor a tantos riscos, mesmo nesse cenário de recessão, quando nós conseguirmos passar por ele, o Banco Banrisul pode vir numa boa recuperação futuramente. Então podemos ver aqui em muitas das métricas a questão do custo de crédito e também do índice de provisionamento que o banco fez aqui em 2019 e também em 2020, acabou sofrendo bastante ali naqueles anos, mas hoje a palavra que pode definir o Banco Banrisul é aí a questão de eficiência e também reestruturação, onde ele vem buscando melhorar os seus índices, melhorar suas carteiras, se tornar seguro e rentável novamente. Então reparem aqui como ao longo do tempo o lucro líquido ajustado do banco veio caindo ao longo dos anos que passaram, de 2019 até 2022, mas agora no primeiro trimestre de 2023 ele já começa a dar uma melhorada, vem com números um pouquinho melhores do seu lucro líquido ajustado e pode ter ainda nesse ano de 2023 uma boa melhora no seu lucro em relação ao que foi 2022. Então reparem aqui, inclusive, que comparativamente o primeiro trimestre de 2023 foi melhor ao primeiro trimestre de 2022, de forma que o Banrisul conseguiu vir numa crescente do seu lucro líquido na casa dos 30%, já mostrando sim sinais de recuperação. Então o cenário que nós temos aqui para o Banrisul em relação às suas receitas e lucros é que o banco ao longo do tempo conseguiu sim vir com uma crescente nas receitas, mas manteve o seu lucro líquido praticamente estagnado, inclusive caindo em alguns períodos, tanto pela questão do contexto Brasil sim, mas o banco teve aí alguns problemas na sua carteira de crédito principalmente, e por isso sofreu bastante, então vai precisar ter mais cuidado nisso, reestruturar e voltar numa crescente. O próximo banco que eu vou trazer aqui para vocês é o Banco BMG, com uma cotação de cerca de R$ 2,47. Então, a primeira coisa que vocês podem ver aqui é que o Banco BMG está num PVP ridículo de cerca de 0,13 e ao longo dos últimos anos ele teve inclusive uma grande queda. Ele teve aí a abertura do seu capital na bolsa lá pelos anos de 2019 a 2020, abriu e teve o seu IPO lá em cerca de R$ 8,00, chegando na sua máxima, e veio então tendo uma queda após isso, chegando nas suas mínimas muito próximo dos R$ 2,00, onde ele está próximo hoje, inclusive. Em relação ao seu PVP, que não vamos considerar, porque o site do Investidor 10 traz um PVP de 0,13, mas eu estava conferindo aqui, e o site Status Invest traz um PVP um pouquinho diferente, de 0,36. Eu tinha visto esse valor aqui há algum tempo lá no Investidor 10, então eu vou levar ele como o valor verdadeiro de 0,36 do PVP do banco, mas ainda assim, levando em conta esse PVP aqui, está muito descontado. Evidentemente, com toda essa queda, o banco nos últimos 2 anos entregou uma rentabilidade real muito pequena aos seus investidores, entregando uma rentabilidade negativa na casa dos 46%. Em relação ao seu dividend yield pago, talvez seja um dos principais diferenciais aqui do banco, porque ele vem conseguindo pagar bons dividendos em relação ao seu preço de cotação. Óbvio, ele está muito descontado, por isso também consegue pagar dividendos altos. Aqui em 2021 pagou cerca de 10% e em 2022 cerca de 16,6%. Claro que, assim que ele tiver uma subida na sua cotação, ele pode vir a pagar um dividend yield menor em relação à cotação,
Por isso, se posicionar aqui no Banco BMG pode ser interessante nesse momento, mas nada garante que ele não vai ter uma queda também nos próximos tempos, podendo trazer o preço de cotação e também os dividendos ainda mais abaixo. Então, é aqui um cenário de risco para ele. Detalhe importante também aos investidores que buscam pagamento de dividendos é que o Banco BMG trouxe aqui então uma mudança na sua política para pagamento de dividendos, onde ele passou do seu pagamento anual de dividendos para um pagamento trimestral, de forma que ele vai conseguir entregar um bom fluxo de pagamento aos seus investidores. O Banco BMG atua então com a prestação de vários tipos de serviço, como conta corrente, crédito, previdência, a parte de capitalização também, tanto para os clientes pessoas físicas quanto os clientes pessoas jurídicas. Ao longo do tempo tem conseguido entregar um crescimento na parte digital, vindo então com um crescimento no seu número de clientes na base dos 24% de 2022 até 2023. Vem crescendo também em todos os seus outros setores, ampliando a sua carteira de crédito, a sua captação financeira, vindo aqui com um resultado recorrente praticamente estável e também com uma margem financeira líquida que teve uma queda ali de 2022 até agora e teve também uma queda nos últimos tempos. O Banco BMG veio então tendo uma piora nos seus resultados, teve aí um crescimento da parte de provisões, inadimplência, teve que aumentar o dinheiro que ele teve que segurar para manter a saúde do negócio, teve também uma piora nas suas margens, o que no fim das contas veio trazendo uma redução do seu lucro líquido, que também vem sendo impactado nos últimos tempos e sofreu ainda mais aqui no primeiro trimestre de 2023. Então, nesse sentido, o BMG vem apresentando resultados ruins, por isso vem caído tanto, mas claro, é um cenário de recessão que nós temos. Para o longo prazo, ele pode sim vir com uma recuperação superando esse momento e pode, nessa recuperação, conseguir entregar muita rentabilidade aos investidores. Não temos assim uma janela tão grande de tempo aqui em relação às receitas do BMG, mas ele vem sim conseguindo aumentar as suas receitas, mas não vem conseguindo converter isso em lucro líquido. Então, para o BMG ter uma melhora, ele tem que melhorar as suas margens, tem que conseguir rentabilizar em cima das suas receitas, reduzir a sua inadimplência para assim conseguir aumentar o seu lucro líquido. E o último, mas não menos importante, Banco Banestes, com uma cotação de cerca de R$ 8,00. Ele veio aqui numa grande subida na sua cotação lá a partir dos anos de 2014, onde ele era negociado a cerca de R$ 1,00, veio numa grande escalada, alcançando então o seu pico histórico aqui em R$ 8,00 mais recentemente, tendo entregue aos seus investidores nos últimos 10 anos uma rentabilidade real na casa dos 1.500%, mas claro, ele teve aqui uma mudança no seu preço de cotação, então considerando uma janela um pouquinho menor de cerca de 5 anos, ele entregou uma rentabilidade mais realista também, mas ainda assim muito boa, de cerca de 141%. Tendo um histórico muito maior e também por muitos anos um histórico interessantíssimo de pagamentos de dividendos, ele entregou aqui por várias vezes acima de 6%, que é o que os investidores normalmente buscam. Teve sim algumas variações, dependeu aí de contexto Brasil e resultados um pouquinho ruins, resultados melhores depois. Então ele veio aqui tendo algumas variações, pagou abaixo de 6% por alguns anos sim, mas atualmente ele vem conseguindo pagar acima desse valor, tendo pago inclusive em 2022 cerca de 9,3% de dividend yield. E talvez um dos pontos mais positivos aqui para o Banco Banestes é que ele tem como seu diferencial o pagamento mensal de dividendos. Ou seja, o investidor que tiver aí o Banco Banestes na sua carteira vai ter uma boa previsibilidade, tem os dividendos anunciados já de forma mensal e vai ter um fluxo constante entrando na sua carteira. Além, claro, da parte dos dividendos semestrais que ele paga, então cada mês tem ali um pingadinho e a cada 6 meses ele paga um montante um pouco maior ali nos seus dividendos. E quem é esse tal de Banco Banestes, pessoal? O Banestes, então, é um banco estatal lá do estado do Espírito Santo, e ele é um banco que regionalmente tem uma grande dominância, superando inclusive todos os outros bancões aqui no número de agências que ele tem no estado. O Banestes conseguiu entregar em linha com o que outros bancos brasileiros entregaram ali no ano de 2022, um crescimento no seu lucro líquido e também um crescimento no seu resultado operacional. Claro, agora temos recessão batendo na porta, temos questão de inadimplência aumentando um pouquinho, e com isso o banco sofre também um pouquinho nos seus resultados, mas ainda assim fica em linha com o que ele já entregou em outros anos. Tendo entregue, portanto, aqui no primeiro trimestre de 2023, uma queda de cerca de 17,3% em relação ao que ele entregou lá no começo de 2022. Ainda assim, vem tendo uma atuação aí com uma expansão na sua carteira de crédito, fornecendo crédito para vários setores, para pessoa física, para pessoa jurídica, ali na parte do varejo. Então,
tem uma atuação bem diversificada nesse sentido e consegue rentabilizar nessas frentes. O Banestes, diferente do Banrisul e também do Banco BMG, não apresenta tantas dificuldades recentemente. Teve sim, agora, no começo dessa questão de recessão, algumas quedas na sua receita, mas isso é algo de contexto mundo e também do contexto Brasil. Mas ainda assim, veio no aumento na sua receita líquida nos últimos anos. Converteu isso, inclusive, em aumento do seu lucro líquido, o que é muito importante. Não adianta o banco ter um aumento na sua receita e não conseguir converter isso em lucro, e o Banestes sim conseguiu e vem entregando dividendos muito interessantes também mais recentemente. Bom, pessoal, agora que eu já passei aqui por um geralzão de todos esses bancos, as suas atuações e também os seus resultados mais recentes, vamos dar uma olhadinha nos seus indicadores fundamentalistas e comparar eles. Então temos aqui na parte de preço sobre lucro o Banco ABC vindo como líder, estando mais descontado do que os outros. Então ele é um banco que consegue ter um bom lucro frente ao seu preço de cotação negociado no mercado hoje. Já no seu preço sobre o valor patrimonial, o Banco BMG é aqui o vencedor deles, é o banco que está mais descontado atualmente. Claro, isso é justificável, ele tem passado por muitas dificuldades, mas talvez ele tenha passado aqui do ponto em relação ao seu desconto em relação ao valor de patrimônio. Da mesma forma, temos aqui também tanto o Banrisul quanto o Banco ABC descontados em relação ao seu valor de patrimônio e podem estar em boas janelas de compra. Na parte dos dividendos pagos, temos então aqui o Banrisul, o Banco ABC e o Banestes estando muito próximos e temos somente o BMG destoando justamente porque ele teve uma queda muito grande e isso acabou distorcendo um pouquinho os dividendos que ele tem pago em relação ao seu preço de cotação. Nesse sentido, eu diria que a grande diferença é em relação ao fluxo de pagamento. O Banco ABC paga somente 2 vezes ao ano, o Banco Banrisul e também o Banco BMG pagam trimestralmente, e o Banestes paga todos os meses, tendo ali um cascalho caindo todos os meses e tendo um pagamento um pouquinho maior a cada fechamento de semestre. Dando uma olhadinha agora em alguns indicadores de eficiência, temos na parte de retorno sobre patrimônio líquido, o Banco Banestes sendo o vencedor, seguido do Banco ABC, que vem também com boas métricas. Após isso, temos o Banco Banrisul no meio da tabela e o Banco BMG apanhando bastante, vindo com um resultado muito negativo aqui nessa parte. E aí temos agora, em relação ao retorno sobre os ativos e o retorno sobre o capital investido, o Banco ABC sendo o principal deles e vindo com métricas muito acima dos outros bancos. E após isso, temos aqui então o Banco Banestes em segundo e o Banco Banrisul em terceiro, enquanto que o BMG também apanha nessas duas métricas. Da mesma forma, no crescimento de receitas e também de lucros nos últimos 5 anos, o Banco ABC Brasil é o líder nesse segmento e ele vem seguido pelo Banco Banestes, que também vem com métricas muito interessantes. O Banco BMG e também o Banco Banrisul conseguiram ter aí bons crescimentos na parte de receitas nos últimos 5 anos, mas entregaram lucros negativos nesse sentido, então foram bancos que sofreram muito em relação aos seus resultados de lucro líquido. Bom, qual é a minha opinião sobre esses bancos, pessoal? Eu particularmente de todos esses gosto somente do Banco ABC. É um banco que tem uma atuação, na minha opinião, bem especial e um pouco diferente dos outros, justamente pelo seu foco nas empresas de grande porte, e por isso, na minha opinião, ele é um banco muito mais seguro. Claro, não rentabiliza tanto quanto outros bancos, pois não tem aquela exposição ao crédito à pessoa física, mas ainda assim traz mais segurança e consegue trazer um retorno ao investidor. O Banestes vem aí com uma atuação muito boa também, não apresentou aqui nenhum indicador negativo, é um banco rentável, é um banco que vem tendo crescimento e paga dividendos todos os meses, então pode entregar um bom fluxo de dividendos nesse sentido. Então talvez aí os líderes de dividendo mais constante e que tenham mais segurança são justamente o Banco ABC e o Banco Banestes. E aí temos, na minha opinião, como maiores apostas o Banco Banrisul e o Banco BMG, o Banrisul já desenhando alguma recuperação, enquanto que o BMG ainda está apanhando, e temos que ver como o banco vai atuar para sair desse buraco que ele está, porque ele vai ter que buscar uma reestruturação do seu negócio, das suas carteiras, para trazer de volta o seu lucro líquido e vir numa recuperação na cotação e também nos dividendos para o futuro. Mas bem, pessoal, esse foi então um geralzão sobre os banquinhos mais famosos aí do país. Deixem nos comentários quais vocês têm carteira. Vocês gostam de algum desses ou vocês não gostam deles por algum motivo? Então, se esse vídeo foi útil para vocês, peço que deixem aí o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.